Muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje vamos comentar sobre a média mensal da arroba do boi gordo, vamos falar sobre as incertezas no mercado e preços dos grãos com a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos falar também sobre os custos de produção de frangos de corte e de suínos que voltaram a subir. E vamos falar sobre os produtores americanos que estão extremamente inclinados a plantar mais soja do que milho na próxima safra. E vamos conversar sobre automação, que eleva a produtividade no final da lavoura. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a média mensal da arroba do boi. Com a média mensal da arroba do boi gordo paulista, o indicador CPEA B3, apresentado agora de março para abril, uma queda intensa que a da carne negociada na Grande São Paulo, quer dizer, a carcaça do boi. O CPEA registrou uma aproximação entre os valores destes produtos, do boi e da carne. Em abril até o dia 12, a diferença entre o boi para abate e a carne no mercado atacadista foi de R$ 11,67 por arroba, com a vantagem para o animal, contra R$ 19,00 por arroba em março e R$ 12,00 por arroba em abril do ano passado. Trata-se também da menor diferença desde novembro do ano passado. E para esse resultado foram consideradas as médias mensais deflacionadas pelo IGPDI de março desse ano. Em novembro do ano passado, a diferença foi apenas R$ 7,15 por arroba, com a carcaça do boi cotada a R$ 312,30 por arroba no mercado atacadista da Grande São Paulo e o boi gordo R$ 319,44 no mercado paulista em termos reais. Vale lembrar que em novembro do ano passado, a média mensal da arroba registrava o menor patamar devido à suspensão dos envios de carne bovina à China, que é o maior destino da proteína brasileira. E agora vamos comentar sobre as incertezas no preço dos grãos com a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia. As consequências desse conflito, Ucrânia e Rússia, estão disseminadas pelo mundo todo. E no Brasil, a atenção dos especialistas está na variação de preços das commodities, com destaque para o milho e o trigo. Os dois países são grandes exportadores mundiais, sendo responsáveis por mais de 20% da oferta internacional. Em 2021, os russos produziram quase 89 milhões de toneladas de trigo e a Ucrânia foi o quinto maior produtor com 29 milhões de toneladas. Avicultores, suinocultores, produtores de leite, pecuaristas de corte já estão sentindo o peso no bolso, porque além da invasão da Rússia à Ucrânia, há também o aumento do preço dos combustíveis que impacta a cadeia produtiva como um todo. Para o consultor de agronegócio lá do Banco Itaú, o César Castro, o setor de proteínas animais é muito sensível a esse cenário. O quadro do abastecimento das matérias-primas seguirá complicado até a entrada da safrinha no mercado. Portanto, os próximos meses serão desafiadores para quem precisa dos grãos. Travar um intervalo de preço mínimo significa congelar a operação de venda do boi gordo. Essa ferramenta auxilia no planejamento do produtor de acordo com o histórico e a projeção do custo de produção. E agora eu vou comentar sobre os custos de produção de frangos de corte e também de suínos, que voltaram a subir no mês de março, segundo os estudos publicados pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. O ICP
Suíno aumentou 3,43% no mês de março, em relação a fevereiro, fazendo o índice chegar a 452 pontos. Já o ICP frango subiu 1,6% no mesmo período, chegando a 446 pontos. A alta no ICP suíno foi influenciada pela variação de quase 3% nas despesas operacionais com a alimentação dos animais, que representou 83% do custo total de produção de suínos. E com isso, o total de produção de quilograma de suíno vivo produzido em sistema tipo ciclo completo, por exemplo, em Santa Catarina, aumentou 26 centavos no mês, chegando aos R$ 7,90. Somente nos primeiros 3 meses do ano, o ICP suíno, o índice, já subiu quase 13%. No ICP frango, a alta foi também causada principalmente pela influência dos gastos com nutrição, 1,24%, e na compra de pintos de um dia, 0,2%. O custo de produção do quilo de frango de corte vivo, lá no Paraná, produzido em aviário tipo climatizado, em pressão positiva, subiu 9 centavos. Em março, com relação a fevereiro, chegando a R$ 5,77. De janeiro a março, o ICP frango acumula uma alta de quase 11%. E agora vamos comentar sobre o plantio da próxima safra americana. Os produtores dos Estados Unidos estão extremamente inclinados a plantar mais soja do que milho na próxima safra, de acordo com dados mais recentes. Esse fator é altista para o milho e colabora com uma relação entre preços futuros de soja e milho para os níveis mais baixos dos últimos 5 anos, o que tende a incentivar o plantio do cereal. De acordo com a análise da Hedgepoint Global Markets, no milho, o aumento esperado do rendimento não deve ser capaz de compensar a redução da área plantada. Então, a relação estoque-uso do milho americano poderá ser a segunda menor das últimas 9 safras. O estoque final esperado para a safra é de aproximadamente 33,8 milhões de toneladas, e levando a uma relação estoque-uso de 9%. No lado da demanda, também entende-se que as estimativas do USDA ainda estão em linha com os fundamentos, apontando para menos exportações e utilização do milho para a produção de etanol e aumento da demanda para a ração. O provável restabelecimento da Ucrânia no fluxo global e os altos estoques no etanol nos Estados Unidos colaboram para essa visão. E agora vamos falar um pouco sobre a queda nas importações de soja pela China. A China importou 6,3 milhões de toneladas de soja agora no mês de março deste ano, isso de acordo com dados preliminares publicados pela Administração Geral de Alfândegas da China. O volume representa queda de 18,2% ante igual mês do ano passado. Em termos de valores, as importações de soja no mês passado totalizaram quase 9 bilhões de dólares, ou melhor, quase 4 bilhões de dólares. No primeiro trimestre, as importações de soja somaram 20,2 milhões de toneladas, uma redução de 4% ante igual período de 2021. A China importou 307 mil toneladas de óleos vegetais comestíveis em março, 60% abaixo do que o registrado em igual mês do ano passado. Em termos de valores, as compras somaram 477 milhões de dólares. As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 594 mil toneladas em março, uma redução de 41% ante igual período do ano passado, quando a China importou 1 milhão de toneladas. Em valores, as importações no mês somaram 2,3 bilhões de dólares. Entre janeiro e março, foram comprados 1,6 milhão de toneladas, uma queda
de 36,5% na comparação anual. E veja agora como andou o mercado de carnes no mês de março. O Índice Global de Preços de Carnes, medido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, ela subiu 4,8% em março na comparação com fevereiro, para um novo recorde de 120 pontos. Segundo um comunicado da FAO que saiu agora na semana passada. Os preços de carne suína tiveram o maior aumento mensal já registrado desde 1995 e que foi motivado por reduções nas ofertas de suínos na Europa Ocidental e aumento na demanda interna no período que antecede as festividades de Páscoa. Os preços internacionais de carne e de frango sustentaram-se impulsionados por ofertas reduzidas por países líderes na exportação, após surtos de gripe aviária e também pela incapacidade da Ucrânia de exportar carne de frango em meio ao conflito em andamento. Segundo a FAO, os preços de carne bovina também firmaram-se, já que a oferta apertada de gado pronto para o abate persistiu em algumas das principais regiões produtoras, enquanto a demanda global manteve-se sólida. E depois do intervalo nós vamos falar sobre sustentabilidade e produção. E vamos falar também sobre a automação que eleva a produtividade final das lavouras. Nós voltamos já, é um minuto só. Dá uma cãibra, mas é só o prazer de rir. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Mãe é tudo de bom e merece sempre o melhor presente. Por isso, na promoção Dia das Mães 99,5 FM, sua rainha pode ganhar 5 super prêmios. Tem sofá de canto 5 lugares, Smart TV LED 43 polegadas, Air Fryer, micro-ondas e Mini System. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Dia das Mães 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. Cartão Bretas, um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Ficou muito mais fácil ter acesso à marca líder do Brasil em lubrificantes. A Petroforte cresceu e agora é distribuidora exclusiva Lubrax. Em Goiás, no Distrito Federal e Tocantins. É a alta qualidade da Lubrax junto com toda a experiência da Petroforte. Afinal, são 15 anos correndo atrás para você sair sempre na frente. Petroforte, a força que acelera o Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Olá para você ligado aqui no SBT, nesta quinta-feira, 12h40, o Serra Dourada Esporte chega com tudo da rodada desta quarta-feira. Goiás em campo, Flamengo e Palmeiras também, o Vila já jogou e o Atlético ainda joga nesta quinta contra a equipe do Cuiabá. Tem também para você todos os comentários e análises sobre a Liga dos Campeões da Europa, que volta nesta terça-feira à tela do SBT, assim como a Libertadores. Eu te espero 12h40, até lá.
Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar um pouco sobre sustentabilidade e produção. A publicação Indicadores de Produtividade e Sustentabilidade do Setor Agropecuário Brasileiro, que foi divulgada agora pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, registra que a expansão da área de produção agropecuária com tecnologias e práticas sustentáveis atingiu 154% da meta fixada no Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a consolidação da economia de baixa emissão de carbono na agricultura, que é o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. O plano é uma política pública composta por programas com ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis. A meta de mitigação da emissão de dióxido de carbono, que é o CO2, na atmosfera, um dos causadores do efeito estufa, também foi superada e atingiu equivalente a 113%. As ações do Plano ABC envolve a adoção de sistemas integrados de lavoura, pecuária, floresta, a incorporação do sistema de plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, a expansão da área de florestas plantadas, bem como o tratamento de dejetos animais, que traz outro dado que demonstra o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. É o da preservação de florestas nativas. E de acordo com o texto do IPEA, o Brasil é o país que conseguiu preservar a maior extensão de matas nativas dentro do seu território, com cerca de 57,2% ou praticamente toda a sua área destinada a florestas. No que se refere a florestas plantadas, o Brasil ainda contribui com 1,3% do seu território. Os números mostram que o Brasil, até o presente momento, tem preservado área substancial com matas nativas, mesmo com o forte crescimento agropecuário e relativamente com baixo uso de terras destinadas à produção agropecuária, seja com pastagens, seja com áreas agrícolas, registra a publicação do IPEA. E, de acordo com o estudo, em termos específicos, a recuperação de pastagens e o tratamento de dejetos animais são gargalos que ainda persistem na caminhada do Brasil para uma agricultura de baixo carbono. A publicação do IPEA tem por objetivo fazer uma síntese do quadro produtivo do setor agropecuário brasileiro, agora nesses últimos 15 anos. E agora eu vou conversar com Álvaro Gottlieb. O Álvaro ele é engenheiro mecânico e gerente de engenharia. E nós vamos falar sobre um tema altamente interessante. Nós vamos falar sobre automação, que eleva a produtividade final das lavouras, ou seja, FERT System. Álvaro Gottlieb, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar aí de um tema muito interessante, um tema que é uma viagem sem volta, que são sistemas produtivos, sistemas automatizados para aumentar a produção, produtividade das lavouras comerciais. Está tudo bem, Álvaro? Tudo ótimo, graças a Deus. E o que tu falou realmente é o foco da agricultura. Se não é, tem que começar a ser. Mas, Álvaro, não tem mais volta, não é só na agricultura, porque hoje, quando você fala agricultura, a pecuária, vamos falar assim, a produção de leite, frangos, suínos, ovos, produção de carne, tudo depende da agricultura. Não vive uma coisa sem outra. Hoje, você falar que a agricultura tem que ser assim, automaticamente a gente está falando também que a pecuária tem que ser uma pecuária
produzida através de sistemas, né? Não tem como fugir, né? Exatamente. O macrosistema é um só. Sim. E entre os microsistemas, eles têm que estar bem alinhados para que o trem ande, senão realmente vai ter alguma ponta que vai deixar a desejar. Me dá uma visão geral, FERT System. Dá um en passant. Tá. A FERT System é uma empresa que nasceu em 2004 e de 2016 para cá a gente está criando literalmente um sistema FERT System, um sistema inteligente para o plantio. E esse sistema, o foco dele é retirar todos os possíveis erros do plantio para que quando tu coloque a semente no lugar certo, essa semente, tu saiba que essa semente vai ter um potencial germinativo ideal, né? Então a gente desenvolveu algumas tecnologias para que a gente consiga garantir na hora do plantio que essa semente realmente vai expressar esse potencial que ela tem a expressar. Então esse sistema nada mais é que exclui toda a parte mecânica da máquina e colocar motores elétricos para fazer o acionamento das linhas de plantio. Ô Álvaro, eu estava lendo agora essa semana um artigo muito interessante e uma pesquisadora da Noruega, uma PhD, ela disse uma frase altamente importante, e essa frase talvez eu não esqueço jamais. Ela falou assim: o solo é a vida do ser humano. 99% de tudo que é produzido no planeta para a sobrevivência da humanidade e dos animais vem do solo. Então você tem que deixar o solo com vida. Não é porque você aduba esse solo numa plantação todos os anos que esse solo, às vezes, ele está vivo. Às vezes ele não está legal, ele está doente, ele precisa ser renovado. Então essa renovação do solo, com um sistema correto de plantio, onde você sabe o que você está jogando no solo para ter um resultado positivo, é um caminho que, como nós falamos já, não tem volta, né? Perfeito, Antônio. Isso é muito bem colocado. O nosso maior desafio hoje é realmente tirar essa cultura, digamos, extrativista. Sim. E aumentar a eficiência. Não é, se tu quer aumentar a produção, tu não precisa ter mais terra, tu não precisa abrir mais terra. Não só isso, obviamente, mas tu consegue aumentar a eficiência daquela parcela que tu tem. E é isso que a FERT System está trazendo desde 2016. Tu consegue sim aumentar a produtividade com muita sustentabilidade. Tu não precisa botar coisas a mais no solo ou ser extrativista. Tu consegue ter sim uma produtividade muito, muito boa, respeitando todo o âmbito sustentável do teu solo, do teu talhão, do teu sistema, enfim. Bom, é isso que a gente gostaria de passar, essa mensagem. Desde 2016, os produtos que a gente tem criado são todos nesse âmbito. Quer dizer, vocês buscam ou já basicamente chegaram, a gente nunca chega, né? Mas a gente busca cada dia as melhores tecnologias e práticas para melhorar, aumentar a produção e produtividade. E tudo vai depender da vida do solo e do sistema de plantio que você utiliza, né? Perfeito, perfeito. E o que tu falou é muito importante. Não é só o produto que faz com que a coisa aconteça. A prática, a cultura é que faz a coisa acontecer. Se tu tem um produto que ele sozinho funciona perfeito, mas não é essa a realidade, ele precisa de um ser humano atrás que entenda o que ele está fazendo, que essa prática é sustentável e vai agregar a longo prazo o solo. Então tu não vai toda hora retirar nutriente, retirar. Uma hora pode dar algum problema grande. Uma hora, e já está acontecendo em várias regiões, do solo está pedindo socorro. Com certeza. E aquilo que nós dissemos. Hoje nós temos tecnologia da Embrapa que não faz uma análise de solo para você saber quanto de macro ou micronutrientes que você vai colocar. Pelo contrário, ele faz uma análise de solo para saber como é que estão as bactérias e todos os bichinhos que dão vida ao solo. E isso é importante, né? Ô Álvaro, eu tenho um telefone aqui que é o 54 9902 1242. Isso. Através desse telefone, quem tiver interessado em ter alguma informação, saber como é que funciona o sistema FERT System, que eu já tive o prazer de conhecê-lo, fui atrás e você já esteve aqui, é um negócio fantástico isso aí.
É um motorzinho que você coloca na máquina, né, na plantadeira, e que ele basicamente faz tudo, né? Isso aí. Imagine todos os possíveis problemas que um sistema mecânico pode causar. Vou te dar só um. Tu tem um sistema de transmissão mecânico onde tu tem rodas dentadas. Sim. Que através do rodado da máquina transmite a rotação lá para o teu eixo, seja do dosador de adubo ou do distribuidor de semente. Se tiver qualquer problema de manutenção, seja um dente quebrado, uma correia frouxa, qualquer outra coisa, ele vai causar perdas na produção. E não adianta que o desgaste acontece, né? E se tu não tiver manutenção adequada, se a cultura do operador, se ele não souber o que ele está fazendo, eu sempre fiz isso, sempre deu certo. Mas agora, com o preço dos insumos, se tu não olhar com pente fino, isso aí vai começar a gerar problema. Então, a gente desenvolveu um sistema que é um motor elétrico que tu coloca diretamente no eixo, por exemplo, de uma caixa de adubo. Entendi. E esse motor aciona todo o sistema da máquina. Tu consegue controlar via smartphone, com um aplicativo de celular. Pois é. Você que está nos acompanhando agora, eu estou conversando aqui com o Álvaro Gottlieb. O Álvaro, ele tem o sistema FERT System, ele é lá da Agromac, né? Isso, perfeito. Se você ligar para o Álvaro agora, por exemplo, 999021242, você vai ter toda essa informação. Quer dizer, ele faz aquele motorzinho, ele sozinho, ele consegue fazer a máquina trabalhar como se fosse um relógio suíço. Perfeito. É isso, né, Álvaro? É isso mesmo. Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza absoluta que através desse tipo de conversa que a gente vai tendo, que a gente vai conseguindo passar todas as informações necessárias e suficientes para a coisa andar bem. Muito obrigado, Álvaro. Perfeito, muito obrigado, Antônio. E nos visitem lá na Grishow, em Ribeirão Preto. Estaremos lá com o nosso stand. Venham conhecer as nossas tecnologias. Vou fazer tudo para ir. Está meio apertado, mas vou fazer tudo para ir. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Beleza. Obrigado, valeu. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Às vezes, não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.